Paz do Senhor a todos, irmãos, aqui Pastor Aleluia. Irmãos, eu queria lembrar um pouco aqui do nosso saudoso missionário Davi Miranda, um homem que tive o privilégio de conhecê-lo. Davi Miranda era diferente. Eu chamo o Davi Miranda do profeta das lágrimas, não é? Jeremias é conhecido como profeta das lágrimas. Nós tivemos o Davi Miranda em nosso meio, também conhecido como profeta das lágrimas. Dificilmente Davi Miranda pregava sem chorar. Difícil, eu nunca vi Davi Miranda pregar sem chorar. Até nas reuniões na sede mundial, Davi Miranda chorava muito, sempre chorou, mesmo quando pregava doutrina de santificação, quando ele chamava a atenção, quando ele exortava, o choro vinha junto, as lágrimas vinham junto. Davi Miranda tinha uma forma maravilhosa de doutrinar, de trazer a doutrina do Senhor, mesmo quando ele manifestava a sua aparente ira, era com choro, né? Aqueles irmãos que não davam ouvido à doutrina, que seguiam doutrinas de Jezabel, os irmãos que andavam segundo o mundo. Então Davi Miranda falava dessas doutrinas, mas sempre com lágrimas, sempre com choro, e eu achava aquilo maravilhoso. Nunca vi um pastor para chorar como Davi Miranda, seja nas concentrações, seja nos cultos na sede mundial, seja nas reuniões com obreiros, até quando ele punia. Eu lembro que uma certa feita, Davi Miranda puniu os obreiros, vários obreiros de 3 estados do sul, e ele chorou naquela reunião. Chorou mesmo quando ele estava suspendendo obreiros, a forma dele pregar. Irmãos mundanos, abandonem os costumes mundanos, abandone a calça comprida, abandone as pinturas, irmãos. E ele chorava, irmãos, com aquilo eu achava maravilhoso, porque Davi Miranda, ele demonstrava, ao mesmo tempo que o Espírito Santo usava ele para exortar, ele lamentava, não é? Chorava sempre, e muita oração, sempre. Os cultos com o missionário Davi Martins Miranda, quem acompanhou, viu. Eram cultos de lágrimas, de oração, de conversão e de manifestação do poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas muitos ainda não aceitaram, muitos rejeitaram Davi Miranda, como rejeitaram os profetas de antigamente, né? Sempre os profetas do Senhor são rejeitados. Agora, o Davi Miranda, que veio com a palavra de amor, com a palavra tão amorosa, tão lacrimal como a palavra de Davi Miranda, ao mesmo tempo que ele pregava, ele chorava, exortando e chorando e exortando, mas mesmo assim Davi Miranda foi rejeitado, era resistido pela sua própria família, era resistido por aqueles que estavam à sua volta, pela própria diretoria, por aqueles que faziam parte da sua prole. Então Davi Miranda, como mais um dos profetas, né? Ele vem elencar essa lista de homens rejeitados que pregavam a palavra do Senhor e que foram rejeitados. E muita gente, teve alguns que deu graças a Deus quando Davi Miranda partiu. Agora, diga-se de passagem, crentes mundanos, claro, deu graças a Deus porque agora Davi Miranda não ia mais pregar sobre doutrina, não ia mais falar de calças, não ia mais falar de pintura. Acabou esse pregador aí do rádio que todo domingo, toda quarta-feira estava enchendo a paciência desses mundanos, né? Mesmo com choro e com lágrimas. Aí quando Davi Miranda parte, quando o Senhor o recolhe, então esses tais fazem festa. Alguns fizeram churrasco, é verdade. Fizeram festa, ele se foi, acabou essa encheção de saco, acabou essa pregação de usos e costumes daquele velho tolo, Davi Martins Miranda. Pois é, que pregava chorando, que chorava muitas vezes, demonstrando o amor que tinha pelas almas, não é? Aí eles acharam que estavam livres, pois não, e pois bem. Aí o Senhor levanta, pastor, aleluia. Olha que gracinha. Aí o Senhor levanta, pastor, aleluia. Aí eles apenas ouviam Davi Miranda no rádio. Agora eles veem
e ouvem o pastor Aleluia. E o pastor Aleluia não vem com lágrimas. Não. O pastor Aleluia vem com ferro e fogo. O pastor Aleluia vem com cajado pesado. O pastor Aleluia vem com palavras claras. O pastor Aleluia vem com um evangelho mais grosso, mais rústico, mais espinhoso, mais dolorido, mais doloroso, com palavras sem volta, sem rodeio, e clara, e confronto, e confronta, e pastor Aleluia vem e confronta os mundanos, e confronta os carnais, e confronta aqueles que são contra os usos e costumes da igreja, e confronta tudo e a todos, e ao diabo e ao inferno. Então, se alguém achou que Deus, após recolher Davi Miranda, não teria ninguém para colocar, o Senhor coloca pastor Aleluia. E depois do pastor Aleluia, imagine, o Senhor levantará outro. E depois desse outro, ele levantará outro. Deus sempre levantou alguém. Não pensem carnais, mundanos, que os senhores se livrarão da palavra, se livrarão dos João Batista, dos Elias, dos Davi Mirandas. Não. Nunca se livrarão, porque o Espírito de Deus sempre levantará mais um. Levantará mais um, e levantará mais outro, e levantará mais um, e levantará mais outro. Sempre terá um que o Senhor irá usá-lo de forma clara, sem volta, para alertar aqueles que irão para o inferno e que não terão justificativa naquele dia, porque o Senhor dirá: eu enviei os meus profetas, eu enviei os meus servos, aos quais vocês resistiram, aos quais vocês enfrentaram na cara, nunca quiseram ouvir, e eu enviei um, e enviei outro, e enviei mais outro, e vocês sempre rejeitaram. É por isso que Deus levanta o pastor Aleluia com essa palavra crua, com essa palavra dura, com esse evangelho áspero, com esse evangelho duro, para que aqueles que já têm resistido ao profeta das lágrimas, agora se confrontem com o profeta duro, com o profeta seco, com o profeta com um cajado na mão, que não retroage, que não recua, com um profeta que fala na cara, que confronta. E agora vocês terão que ouvir, e ainda que não queiram, terão que um dia se encontrar com aquele que usa esse profeta. Então o pastor Aleluia vem, não mais com lágrimas, não. Pastor Aleluia vem com a palavra dura, com palavreado chulo, muitas vezes considerado até herege, considerado até legalista, mas é o evangelho que o Senhor mandou pregar, é o evangelho duro, é o evangelho cru, para esta raça de víboras, que não se convence e não se converte, embora se convença, ainda que o Espírito Santo tenha convencidos, eles não se convertem, porque são raças de víboras, que pensam que escaparão do fogo eterno do juízo que está para vir. É por esta razão que Deus, embora tenha recolhido o seu servo missionário Davi Miranda, ele levanta ainda mais duro, ainda mais confrontante, ainda muito mais agudo. Ele levanta, pastor Aleluia, para trazer essa palavra. Doa quem doer, ouça quem queira ouvir. É essa palavra, esse o evangelho, é dessa forma que tem que ser pregado, e é dessa forma que será pregado para os duros de coração, para aqueles que se desviaram, para aqueles que não amam a verdade, para os que rejeitam a verdade. Deus tira Davi Miranda, mas levanta um profeta na terra e levantará outros. Não adianta farrear, não adianta fazer festa, porque no dia que o Senhor recolher o pastor Aleluia, ele levanta outro, mais outro, mais outro, mais outro, e sempre terá mais um, sempre terá mais outro, para ele usar nessa terra, para confrontar os carnais, os mundanos e malignos que estão dentro da igreja, que estão dentro do evangelho, que dizem que são, mas não são. É essa palavra. Deus recolhe um e envia outro, e aqui estou eu para
a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não adianta choraminguar, não adianta reclamar, não adianta murmurar, porque só serei retirado no dia do Senhor. Fora isso, ninguém pode com ele, ninguém pode resisti-lo, ninguém pode vencê-lo, ninguém poderá acima dele. Ele é Senhor em cima e embaixo, ele manda em cima, ele manda embaixo, é Senhor no céu, na terra e no inferno. Todos os demônios se prostram diante dele, os anjos se prostram diante dele, a terra se curva diante dele e tem que se curvar, porque ele é Senhor, é Deus, é majestoso. Aleluia! Durma com este barulho hoje. O Senhor tira Davi Miranda, mas levanta outro, profeta mais agudo, mais duro, para confrontar os teus pecados e ver se tu ainda em tempo se converta e seja salvo.